Jamais invista em mulher, elas não vão investir em ti. Sim, galera, o maior erro, um dos maiores erros que eu cometi na vida foi querer investir em mulheres e eu vi na prática que eu não obtive a mesma reciprocidade. Eu não recebi de volta o mesmo investimento do qual eu apliquei na pessoa. Sim, e eu só me ferrei. Só me ferrei bonito, sofrimento, desespero. Muitos, eles se churrascam, muitos homens se churrascam porque não aceitam o término de relacionamento. E a mulher, ela fica se divertindo entre quatro paredes e o cara com remorso, se machucando em casa, sofrendo, e a mulher entre quatro paredes se divertindo. E isso é muito triste. Muito triste. Então não invista em mulheres, pois elas não vão investir em ti. No meu relacionamento, no meu único relacionamento que eu tive, que eu nem considero como um relacionamento, durou 3 anos. 3 meses, aliás, desculpa. Não chegou a 3 meses. E eu nem considero que foi um relacionamento. Mas quando ela terminou, ela que quis terminar, ela terminou por uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, chorando, caindo lágrimas das vistas dela. Ela terminou, mas na hora eu falei que a gente não nasceu grudado. O que a gente vai fazer? Se não quer, não quer. Mas eu insisti dias depois para ela não terminar. Para ela repensar bem. E aí eu quis marcar encontros. Ah não, vamos se encontrar. Eu tava relutando. Eu não queria, no fundo, que a gente terminasse, que ela terminasse. Mas ela já tinha batido o martelo e não queria mais saber. Obviamente, depois eu não fiquei igual um cachorrinho indo atrás pelo WhatsApp. Eu não mandei nenhuma mensagem. Eu fiquei firme e forte, eu não bloqueei ela também e não mandei mensagem. Ficar me humilhando? Não, eu não fiz isso. Muitos caras fazem isso. Eles vão atrás, que nem um cachorrinho. Ficam mandando mensagem, ficam indo atrás. Nos primeiros dias depois do término, sim. Eu quis marcar encontro com ela pra gente conversar, pra ver o que tá acontecendo. Mas era em vão aquilo ali, o que eu tava fazendo. Obviamente sem experiência, sem ninguém ter me ensinado como funciona o jogo dos relacionamentos. Eu fui querendo que ela repensasse a situação. Eu cometendo um erro gravíssimo. Gravíssimo. Não deveria ter feito isso. Muitos se churrascam. Muitos tiram a própria vida. Olha que humilhação. Tu tirar a tua própria vida por causa de uma mulher. Enquanto ela tá se divertindo com outros caras, entre quatro paredes. Ela vivendo a vida dela e tu em casa chorando. Como se tivesse uma faca esfaqueando por dentro. Pois tu não aceita, tu não quer aceitar, na verdade, esse fim de relacionamento. Como tem muitos caras aí. Jamais faz isso, cara. Jamais faz isso. Ficar se remoendo, se humilhando. E muitos se churrascam. Eu sou contra isso, nunca faça isso. A mulher te venceu. A mulher te venceu. Ela se divertindo com outros caras e tu querendo se churrascar. Nunca, cara, nunca faz isso. Tu tem que dar a volta pra cima. Tem que dar a volta por cima. É claro, a sociedade, nossos pais, professores da escola, no trabalho, ninguém nos ensinou isso. Claro, como eles iam nos ensinar se nem eles sabem disso? Não tem como. Mas eu te digo que tu não é pra investir em nenhuma mulher. Não ache que tem mulheres exceções. Não ache, é muito difícil e ainda assim não vale a pena.
pois tu não sabe se ela vai corresponder, tu vai estar dando os frutos, tu tá querendo investir nesse relacionamento, mas e ela? Será que ela quer a longo prazo a mesma coisa que tu? Tu não sabe? E esse meu único relacionamento, quando ela terminou, ela falou que ela não sabia se ela estava tão envolvida nesse relacionamento quanto eu. Ela falou por uma chamada de vídeo. Obviamente, eu estava desempregado na época. E esse foi o fator principal que fez com que ela terminasse. Ela só não falou. Ela usou a desculpa que ela não estava envolvida nesse relacionamento tanto quanto eu. Mas na verdade, era porque eu não estava trabalhando. A mulher, ela me viu como eu sendo a fêmea da relação. E não como o macho alfa. Entendeu? Obviamente a gente saía e eu sempre dividia. Eu tinha dinheiro. Eu não estava sem dinheiro. Então ela não pagava as coisas sozinha. Eu ajudava com tudo quando a gente saía em shopping, em lugares. Mas por trás, ela sabendo que eu estava desempregado, ela te vê como a mulher te vê como um próximo. Eu era um próximo pra ela. Ao invés dela me ajudar, ela me dizer, vamos sentar, vamos ver qual é a tua ideia? O que tu gostaria de trabalhar? Não, ela não fez isso. Preferiu chutar o balde, abandonar o barco e deixar com que eu me afogasse sozinho. Por isso que eu sou anti-relacionamentos. Por muito tempo eu dei meu sangue, eu lutei lutas inúteis para manter aquele relacionamento de pé, para manter ela comigo, firme. Mas não adianta, quando a mulher decide que vai te largar, não importa o que tu faça. Não importa o que tu faça, tu tem que dar um basta e deu, acabou. Tem que entrar na tua cabeça isso, tem que aceitar. E eu não aceitei. Então essa fidelidade faltou, essa parceria, por assim dizer. Porque se não quer se erguer, crescer junto comigo, o que adianta depois, agora, falando da minha atualidade, que eu tô bem, que eu tô vivendo, que eu tenho meu dinheiro, aí agora quer vir e desfrutar do baú de ouro, do baú de diamantes que eu tenho? Não. Aqui não, jacaré. Não seja trouxa. Jamais, jamais. Capaz que eu vou fazer isso. Igual muitos caras aí fazem. Como vocês são mesquinhos. Aí agora que estão com dinheiro, que tem carro, aí eles saem com mulherada, pagam as coisas pra elas, sustentam elas. E pra elas é fácil, né? Elas só abrem as pernas e tá tudo tranquilo. Tudo certo. Aí o homem abre as pernas, o que ele toma? Ele leva um chute nos ovos. Ele leva um chute nos ovos. E aí eu te pergunto, pra quê? Com qual fundamento isso? Vai sacrificar? Dar teu couro pra um relacionamento que não sabe? E a gente vê aí na atual conjuntura que não dá frutos, que não dá resultado, pra te se machucar depois, se destruir, adoecer, e ela viver a vida dela loucamente, intensamente. Qual é que é o sentido disso? Jamais cometa esse erro. Jamais invista em mulheres. Jamais, elas não vão retribuir essa parceria. Não pense que o amor de uma mulher é genuíno.
é incondicional. Por que ela me deixou? Eu estando desempregado. Por quê? Óbvio, ela não falou isso. Então eu cheguei à conclusão que o amor incondicional não existe. Eu senti na minha própria pele. Eu vi na prática. O amor incondicional, ele não existe. Se ele existisse, ela teria ficado comigo. Eu desempregado. E me ajudaria. O que tu gostaria de trabalhar? A gente pode ver, de repente vamos conversar juntos aqui. Vamos sentar? Não. Aí logo depois veio a pandemia para ajudar. Aí meu psicológico foi por água abaixo. Sim, meu relacionamento, o único que eu tive, foi um pouquinho antes da pandemia. E aí ela terminou comigo, e aí veio a pandemia. Tomei essa rasteira e já veio a pandemia, foi uma segunda rasteira. Jamais cometa esse erro. Entregar baú de ouro de mãos beijadas, de mão beijada, agora que tu tá bem. Nunca invista em nenhum relacionamento. Não vale a pena. Não compensa tu se sangrar por uma mulher e tu não sabe se ela vai retribuir o esforço que tu tá tendo, dadas as proporções da facilidade que ela consegue as coisas. É só a mulher abrir as pernas, ela consegue tudo que ela quer. Muitas estão conscientes disso e sabem disso pra usar a seu benefício próprio, pra manipular os homens, fazer joguinhos mentais com os homens. E os homens se deixam levar. Caem bonito nessas armadilhas. Então, não vale a pena. Não se deixe ser seduzido por uma mulher atraente, bonita. Não se deixe enganar. Outra coisa, quando tu é solteiro, dificilmente, são poucas as mulheres que olham pra ti, mas agora começam a namorar, inventa de casar. Isso é uma outra Matrix que eu despertei. Começa a namorar, casa, pra tu ver como vai começar a surgir mulheres te querendo. Eu vi e senti isso na prática. Eu não acreditava nisso. Mas aquela vez, quando eu tava no relacionamento, eu ia em shoppings com ela, não sei, em lugares. Nossa, os olhares das mulheres novas, as coroas. Nossa, teve uma vez, a gente tava andando de mãos dadas no shopping, uma mulher lá sentada, na base dos 40 anos. Ela me olhou, eu vi que ela olhou pra mim, ela me olhou assim, dos pés à cabeça, e a reação dela, sabe qual foi? Ela fez assim, ó. Bem assim ela fez. Faltou ela bater palmas, ela parar na nossa frente e bater palmas e me dar um abraço. Nossa, parabéns! Ela me olhou com um olhar como se eu tivesse com um prêmio do lado. Obviamente, a minha ex-namorada era extremamente atraente. Era muita areia pro meu caminhãozinho. Vou ser honesto. Todo mundo parava pra olhar. Homens, mulheres. Era incrível. Em shopping, então, nossa, é aquela falsidade, né? Só tem gente falsa, traiçoeira, cobras, víboras lá dentro. Nossa, aquilo ali era um prato cheio. Mas pensava, o que ela viu nesse cara aí? Era a minha sensação que elas pensavam. Eu, na minha cabeça, achava que era isso. Porque do jeito que elas olhavam, nossa senhora, esse cara ali ele tem um pincel no meio das pernas. É
é de outra esfera da sociedade. Eu andando com roupas normais, nunca gostei de... obviamente, me arrumava sempre bem. Eu, na verdade, eu uso a roupa até hoje pra me agradar. Nunca por causa de outros. Nunca, jamais vocês vão me ver num lugar, seja qual for, levando uma roupa especial pra alguém. Eu não levo roupa especial. Quando eu quero usar uma bermuda, quando eu quero usar chinelo, eu uso. Não tenho que levar roupa especial pra ninguém, pra agradar. Se eu quiser usar um boné. Mas... então talvez foi por isso que essas mulheres olhavam com desdém. Parecia que elas me queriam agora. E quando o cara tá solteiro, eu pelo menos percebi que é completamente diferente. Que absurdo. Que coisa sem nexo. É uma outra Matrix que eu despertei. Por quê? Quando tu tá solteiro, não é a mesma coisa quando tu tá num relacionamento. Que aí vem mulheres do nada. Eu buguei naquele dia, naquele shopping. Eu buguei, porque eu só escutava falar. Eu pensei, não é possível, será que é isso mesmo? Quando eu fui ver na prática a coisa, eu fiquei em choque. Eu fiquei pasmo. Eu fiquei chocado. Eu colocava as mãos na cabeça, achando que que não era verdade aquilo ali, que era mentira. E eu fui ver na prática e era completamente assim. Então não invista em mulheres, pois elas não vão investir em vocês. Esse é o bate-papo de hoje, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Forte abraço.